Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Lucas capítulo 5 diz que Jesus está ali às margens do lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, e por que não dizer Mar da Galileia? São todos esses nomes dados a um mesmo lugar, que na verdade não é mar, é um lago de água doce. Uma multidão o aperta para ouvir a sua palavra. O que nos chama a atenção é que a multidão não o aperta por causa de multiplicação de pães, a multidão não o aperta por causa de bênçãos, de milagres ou outras coisas mais. A multidão o aperta por causa da sua palavra. O desejo da multidão é ouvir a palavra dele. E esse também deve ser o nosso foco. Ouvir a palavra. Porque é a palavra do Senhor que nos direciona, é a palavra do Senhor que nos liberta, é a palavra que nos transforma e é a palavra que nos conduz à vida eterna. O salmista no Salmo 119, versículo 105 disse: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos." Por que ele está dizendo isso? Porque ele segurava uma lâmpada na sua frente com a mão erguida, enquanto ele andava pelos caminhos noturnos ali, essa luz mostrava a ele onde ele poderia pisar e de onde ele deveria desviar. A palavra de Deus é essa lâmpada para as nossas vidas. Ela nos direciona por onde irmos, do que devemos nos desviar e onde podemos pisar. Precisamos, como essa multidão, desejar a palavra de Deus. Jesus, certo dia, em João 8, versículo 31 e 32, disse aos judeus que criam nele: "Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A palavra de Deus nos liberta do nosso eu, das nossas vontades, dos nossos desejos, nos liberta desse mundo perverso e contaminado pelas mãos do inimigo. João capítulo 17, versículo 17, Jesus orando ao Pai, disse: "Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade." Nós precisamos aprender, buscar o conhecimento, desejar ouvir a palavra de Deus. Jesus, enquanto está ali, a multidão vem, o aperta querendo ouvir a sua palavra, ele olha e percebe que tem 2 barcos que estavam ali, os seus ocupantes lavando as redes. Jesus entra em um daqueles barcos, que é o barco de Simão, e disse: "Afasta da terra um pouco." Simão afasta e Jesus usa o barco para pregar para aquela multidão. Acabando a mensagem, Jesus olha para Simão e diz: "Faze-te ao mar alto", ou seja, vai para o fundo. Simão disse: "Havendo pescado a noite toda, nada apanhamos, mas segundo a tua palavra lançaremos as redes." E após lançar as redes, a pesca foi tão maravilhosa que precisaram de ajuda para tirar as redes do mar. As redes quase se rasgavam, o barco quase ia a pique, de tão grande que fora aquela pesca. Primeira coisa, Jesus entrou no barco de Pedro. Nós podemos aqui trazer uma aplicação em que esse barco é a vida de Pedro. Perceba que quando Jesus entra no barco, é Jesus quem dá as coordenadas. Vai para lá, faz-te ao mar alto, afasta da terra. E é isso que Jesus quer fazer na tua vida, nas nossas vidas. Quando ele entra para ocupar o lugar de liderança. Sim, ele entra para direcionar. Ele entra para agora assumir o controle do nosso barco, que é a nossa vida. Perceba que após a palavra é que Jesus vai falar para Pedro: "Pedro, vai para o fundo, faze-te ao mar alto." Ou seja, todo grande milagre sempre virá depois da palavra. Primeiro vem a palavra produz fé e depois você está preparado para viver o sobrenatural de Deus. Tá? Perceba que Pedro diz: "Senhor, trabalhamos, pescamos a noite toda e nada apanhamos, mas segundo a tua palavra." Ou seja, Jesus tinha acabado de pregar a palavra. Aquela palavra produziu fé no coração de Pedro e ele foi impulsionado a tentar novamente. Por quê? Porque Pedro era um pescador profissional.
conhecia cada ponto do mar da Galileia, conhecia os lugares estratégicos onde os peixes estavam, porém não pegou nada, porque Deus tinha marcado o encontro, o Senhor tinha marcado o encontro com ele. E muitas vezes tem muitas pessoas que para ter um encontro com Jesus, ele precisa ter o seu ego amassado. Sim, muita gente, talvez Pedro dizia, eu sou pescador profissional. Sim, eu conheço o mar de ponta a ponta. Cada rede lançada, eu pego 60 peixes, 80 peixes ou 100 peixes. Eu sou bom. E naquele dia, Deus, o Senhor, mostrou para Pedro que ele não pode nada. Que se não for Deus, ele não pode nada. Nada pegou. Amanheceu o dia frustrado. Só que Jesus entrou no barco dele para mostrar para ele que se ele quisesse, segundo a palavra de Deus, ele viveria o sobrenatural. E é isso que nós vemos na atualidade. Muitos homens que confiam mais na sua mão, confiam mais na sua habilidade, confiam mais na sua profissão, no seu diploma, no seu certificado. Porém, sem Deus, essas pessoas não são nada. E muitos deles, quando o Senhor quer chamar a atenção, o Senhor fecha as portas, o telefone não toca, não aparece orçamento nenhum para fazer, não aparece nada para que eles possam entender, pensar, reconhecer que sem Deus eles não são nada e que eles precisam fazer segundo a palavra de Deus, lançar as redes segundo a palavra de Deus, fazer o seu trabalho segundo a palavra de Deus. E o Senhor, por amor à nossa alma, Ele usa de estratégias para chamar a nossa atenção. E, infelizmente, Deus precisa fechar as portas de muitas pessoas para que elas venham entender que Jesus quer entrar em suas vidas, que Jesus quer assumir o controle das suas vidas. Pedro, vai para o fundo. Quando falamos de fundo, nós falamos de profundidade. Quando falamos de profundidade, nós falamos de intimidade. E é o que o Senhor quer que nós tenhamos com Ele. Sai do raso e vai para o fundo. Se aprofunde na intimidade, na comunhão, e é na profundidade que você viverá milagres, é na profundidade que você viverá o sobrenatural de Deus. Que o Senhor possa te abençoar de maneira poderosa. Se inscreva no meu canal, curta, comente, compartilhe, para que todos os dias você possa receber uma palavra de Deus ao teu coração. Fique na paz do Senhor.